porque grande é o privilégio de estarmos, Senhor, neste lugar, desfrutando da Tua presença, Senhor. Ó Senhor amado, tenha misericórdia de nós, Senhor. Cuida da Tua filha chamada Neimércia, Senhor, diante de tanta responsabilidade. Que o Senhor possa tirar qualquer vaidade, qualquer orgulho, e que Tu possas preencher, Senhor, com o poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Que Tu possas me esvaziar, Senhor, e encher-me com o Teu Santo Espírito, para que aquilo que eu possa falar, possa realmente atingir os nossos corações, primeiramente o meu, e depois de cada irmão aqui presente. Ó Pai, que eu seja um instrumento usado por Ti. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu aprendi com o pastor Antônio que a questão do repeteco é questão pedagógica, né? Se a gente vai repetir alguma coisa, espero que realmente tenha algum efeito pedagógico. Essa palestra, achei interessante que Rosa disse, será que eu aguento ouvir quantas vezes, Rosa? A minha irmã, né? Porque eu já fiz em Brasília e em alguns lugares, e ela esteve presente. Ela disse, acho que eu aguento mais uma vez. Então, vocês têm que me aguentar. Não grave isso aí não, viu? Queridos, nós vamos falar sobre escravos da própria alma, né? Curando as feridas da alma. Muitas vezes, nós temos feridas aparentes, feridas externas, causadas por muitos traumas físicos, né? E sempre gera uma ferida. Mas essa ferida se trata, cicatriza, e essa ferida, nós podemos enxergar essas feridas. São feridas externas que vemos em outras pessoas. Mas existem umas feridas internas que os nossos olhos não conseguem ver. Então, essas feridas internas, que traz tanto prejuízo às nossas vidas, essas feridas internas, só Deus pode olhar. E por isso, as feridas da alma, só Deus pode tratar. Então, existem feridas que nenhum especialista pode tratar. Nem o psiquiatra, nem o psicanalista, nem o melhor dos médicos aqui na Terra pode tratar. Mas somente o médico dos médicos pode tratar. Então, essas feridas internas, para aquele médico que consegue ver tudo isso, ele pode tratar. É desejo de Deus quebrar todas as correntes que nos prendem a um passado ou um presente de experiências tão dolorosas. Experiências que produzem em nós as mais variáveis doenças. Doenças da alma e doenças do físico. Então, somente através da palavra de Deus é possível alcançar essa libertação. Quando estamos falando que escravos da própria alma são aquelas feridas que você não teve a capacidade de saber lidar com elas e resolveu guardá-las no porão da sua alma. Então, só Cristo, somente através da palavra de Deus, é possível alcançar essa libertação. Para todo escravo, precisa de um libertador. E esse libertador é Jesus Cristo. Ele liberta, Ele cura e Ele restaura as nossas feridas. E como sabemos, o sacrifício de Jesus Cristo foi suficiente, e é suficiente, para nos proporcionar uma cura completa. Uma cura física, uma cura emocional e uma cura espiritual. Cura emocional se dá pela invasão do nosso ser com a paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas é porque realmente existe um ser que produz em nós uma paz no coração, uma paz na nossa alma. A paz é o árbitro de que tudo se vai bem conosco.
Quando não temos paz, quando não alcançamos essa paz, é porque algo está errado em nós. É porque existe algo em nós que não nos dá a condição de termos e de sermos invadidos inteiramente por essa paz. A paz do coração, não só a paz do coração, mas a paz da mente. A alma, ou psique, como querer chamar, é o nosso principal campo de batalha. Pois essa parte é a parte mais vulnerável que existe em nós. Vulneráveis a todas as pressões das circunstâncias que nos rodeiam. E é o campo de batalha, esse campo de batalha é invisível. É íntimo. É o meu e o seu pensamento. Então, quem pode chegar até o nosso pensamento? Ser humano nenhum pode chegar até a nossa alma, até o nosso íntimo, até o nosso pensamento. Só Jesus pode chegar até nós, invadindo todo o nosso ser, tomando conta de todo o nosso ser. Como é que eu posso avaliar você, se você tem uma ferida ou não na alma? Jesus pode. Muitas vezes nós escondemos o que está lá, guardado no íntimo do nosso ser. Então, é importante a gente saber que esse é o nosso principal campo de batalha. Pois essa é a parte mais vulnerável do ser humano. É a nossa mente, é o nosso psique, a nossa alma. E somos atingidos todos os dias. Somos feridos dia após dia. E ferimos alguém também. Então é importante a gente entender como lidar com essas situações, para que não possamos realmente ser atingidos por diversas doenças a partir de então. A nossa mente tem a capacidade de registrar, de gravar diversas lembranças. Vocês podem perguntar para muitas pessoas aqui, quais são os registros que têm guardados na sua mente? Então, cada um poderá contar da sua experiência, daqueles registros que ficaram bem marcados na mente da gente. Diversas lembranças. E conforme essas lembranças, isso pode afetar os nossos conceitos, os nossos sentimentos e os nossos relacionamentos. Tudo que acontece ao nosso redor produz uma reação emocional, ou um sentimento, ou uma sensação. Tudo que acontece vai produzir em nós uma reação, um sentimento ou uma sensação. E as mais diversas possíveis. Pode ser uma dor, pode ser uma alegria, pode ser uma tristeza, pode ser um fracasso, pode ser uma decepção. E muitas vezes, essas sensações e sentimentos de fracasso, de dor, de decepção, de tristeza, pode gerar em nós feridas emocionais. E essas muitas vezes, sem tratamento, sem saber lidar com elas, vai produzir enfermidades emocionais. Enfermidades psíquicas e físicas. A maioria das doenças psicossomáticas, aquelas que são psíquicas e do corpo, normalmente tem origem a uma ferida emocional, vivida em qualquer fase da sua vida. Então, é importante a gente saber que feridas emocionais
provocam essas enfermidades. A alma doente, gente, gera estrago na vida. Nós não sabemos, muitas vezes, de quão danosos são essas feridas emocionais. Muitas vezes essas feridas emocionais nos aprisionam, nos paralisa, nos impede de prosseguir. E isso, quando eu falo, normalmente o cristão pensa, isso é para aquelas pessoas que não têm o Senhor Jesus. Ou que pelo menos proclamam que têm o Senhor Jesus. Que não têm o Senhor Jesus. Mas não, é para mim, é para você. Então, é importante a gente saber que essas feridas, muitas vezes, dentro da própria igreja, existem pessoas que são acometidas por essas, que guardaram na sua vida, guardaram na sua alma, marcas, feridas, que até hoje causam estrago. Elas podem estar até adormecidas lá no porão da alma. Pode estar adormecidas e muitas vezes nem se manifestam. Mas de vez em quando acordam e geram dor. Geram dor, geram tristeza. Então é importante a gente saber qual a ferida, meu irmão ou minha irmã, que você guarda, que você tem na sua alma, que está te prejudicando. Feridas emocionais são profundamente dolorosas. Provocam dor. Provocam dor. Que influencia até na nossa forma de reagir e de nos relacionar. Tu imaginas isso? É uma dor psicologicamente profunda, duradoura e intensa, que resulta de experiências e eventos emocionalmente difíceis, e que eu e você não soube lidar, ou não buscou direção divina, e deixou simplesmente guardado e escondido na tua alma. É isso que nós falamos. Sermos feridos, estamos sujeitos. Todos os dias da nossa vida, podemos ser feridos. Não estamos livres disso. Nem de sermos feridos e nem de atingirmos os outros. O problema não é a ferida em si. O problema é como lidar com essa ferida. Como fazer com que essa ferida cicatrize e resolva logo, seja tratada. Então, essa capacidade muitas vezes nós não temos de lidar com essa ferida. E essa ferida vai gerar inúmeros problemas para nós. Não sabemos lidar e muitas vezes nem recorremos ao médico dos médicos. Nem abrimos o nosso coração para dizer, estou ferido. Como resolver essa ferida? Alguém me feriu. Vou deixar para lá, eu não me importo. Importa sim. Fica registrado na tua mente. Quando você lembra com dor. Isso é uma ferida não tratada. Tudo que nos acontece, quando nós recordamos de qualquer lembrança, de qualquer evento que foi traumático nas nossas vidas e gera dor em nós, é porque não foi tratado. Qualquer ferida não tratada modifica o teu modo de viver. Entenda isso.
Quantas pessoas morrendo tão cedo emocionalmente? Embora vivendo bem mais tempo biologicamente, qualidade de vida hoje nos permite viver muitos anos. As condições, a evolução da medicina nos permite viver muitos anos. Mas muitas vezes, vivendo muitos anos, mas com feridas que provocam a nossa morte emocionalmente. Vemos todos os dias relacionamentos rompidos, despedaçados, devastados, machucados, com marcas profundas do passado ou do presente. Isso é uma realidade. É o dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, pessoas com feridas da alma, muitas vezes, tornam pessoas amargas, pessoas egoístas, pessoas imaturas, pessoas duras no falar, pessoas vingativas, pessoas orgulhosas, pessoas impiedosas, murmuradores. Essas são pessoas feridas. E muitas vezes a julgamos, porque é o modo como ela se apresenta. Nós não podemos enxergá-la na sua alma. E muitas vezes julgamos essa pessoa sem saber o que está acontecendo dentro da sua alma. Essas pessoas são pessoas que não apresentam alegria e nem mesmo prazer naquilo que estão realizando. São pessoas medrosas, inseguras. Nós sabemos que a nossa verdadeira alegria vem do Senhor. Então, por que tantos crentes, murmuradores, tristes, inseguros, tímidos? É questão de personalidade? Não. A presença do Senhor modifica o nosso ser. A presença do Senhor modifica o nosso ser. Nemésia jamais teria condições de estar aqui na frente se não fosse a capacidade do Senhor. Porque eu posso dizer que sou uma pessoa tímida. Imagine, né? Mas é isso que Deus faz em nós. Tira toda a nossa timidez. Nos tornam pessoas mais mansas. Vocês já viram pessoas que são tão ríspidas no falar? São tão duras, sem necessidade alguma. Pessoas que são tão amargas. Pessoas que são muitas vezes vingativas. Né? São cristãos mesmo, às vezes. Isso eu não perdoo nunca. Ele vai pagar. E se alegra até com o que acontece com eles. Pagou. Nós não somos juízes, queridos. Nós não precisamos julgar ninguém. Quantos cristãos murmuradores? Todo o tempo. Murmurando. Parece que não tem a menor alegria. Só consegue enxergar os problemas. Quantas vezes nós estamos sentados ali, hoje não cantou bem, hoje o pastor não falou bem, hoje fulana vestiu mal, hoje não sei o quê. Gente,
tem algo errado em nós se estamos nos comportando desse jeito. Tem algo errado em nós. Tem hora que eu falo, Senhor, tenha misericórdia do meu pensamento, tenha misericórdia, Senhor, do meu julgamento. Eu não estou falando aqui para vocês, como eu sempre digo, para vocês, para que possam aprender. Tem que começar em mim. Não podemos ser cristãos sem alegria. Se a gente for pensar no sacrifício de Jesus, que foi suficiente para nos curar do físico, do emocional e do espiritual, do que Cristo fez por nós, isso gera alegria nos nossos corações. Estávamos perdidos, estávamos acabados, estávamos escravos. Jesus se doou por nós. Jesus é a nossa alegria, irmãos. Mas que feridas são essas? Que feridas são essas? Que são essas feridas chamadas emocionais? São feridas do abandono. Muitas vezes gera nas pessoas um sentimento de rejeição. Quando alguém é abandonado, até mesmo pela perda, falecimento, né, de alguém, se sente abandonado, sem chão. E isso gera feridas. O divórcio também, né? A ausência de pessoas queridas, pai e mãe. Sim, gera em nós dor, a dor do luto. Mas não pode gerar em nós, como muitas vezes dizem, perdi o meu maior amor. Eu tenho um maior cuidado quando se diz isso. Perdi a minha vida, perdi a pessoa que eu mais amava. Olha, se Jesus não for o primeiro, não tem sentido nas nossas vidas. Pode falar, perdi uma pessoa importante, perdi uma pessoa que amava, perdi mesmo, sinto essa dor, é normal e natural, mas não é a pessoa mais importante para as nossas vidas. Nosso olhar deve estar mais no alto. Então, muitas vezes geram feridas. O divórcio, né? Nós criamos muitas vezes expectativas. Pensamos que a nossa vida está em função de um ser humano. Quantas vezes o nosso referencial é um ser humano? E muitas vezes nos decepcionamos. A gente tem que entender, admirar, honrar é uma coisa, mas colocar aquela pessoa substituindo o nosso próprio Jesus vai provocar feridas em você. Vai provocar. Os abusos também geram feridas. Esses abusos podem ser sexuais, físicos, emocionais, até mesmo espirituais. Quantas marcas deixadas por líderes espirituais que não são dotados de sabedoria, não são dotados de discernimento, e muitas vezes atinge a sua ovelha, né? Então, muitas vezes, essas feridas são geradas. E aí provocam, né, feridas profundas. E vamos ver que resulta numa baixa autoestima, numa desconfiança geral
numa desvalorização. Quantas vezes vocês já ouviram? A partir de hoje, eu não confio mais em ninguém, porque ninguém mais merece confiança. Porque resultou de uma experiência dolorosa. Quem é você para julgar o outro? Assim como o outro nos decepcionou, nós podemos decepcionar o outro. Não tem bonzinho nem boazinha. Somos todos iguais. Se não é Cristo nas nossas vidas, não fazemos a diferença. Se há algo bom em mim ou em você, foi Cristo que produziu isso. Porque todo bem vem do Senhor. Então, pessoas com autoestima lá embaixo, pessoas que são desvalorizadas, pessoas que são desconfiadas. Essa semana eu atendi uma moça, uma senhora, e uma senhora numa depressão profunda. Basta dizer que ela perdeu 22 quilos em 3 meses. Descobriu uma traição do esposo e, depois de 33 anos de casado, e esse esposo a trocou por uma menina de 18 anos, a menina grávida, e tudo que ele disse para ela: você já está velha demais para mim, muito feia, tanto desrespeito, tanta falta de amor. Então isso provocou nela feridas tremendas na alma. E não soube realmente, como eu disse para vocês, lidar com isso. E adoeceu gravemente. É assim que acontece. É assim que está acontecendo todos os dias. Então, pessoas que não tiveram experiência com Deus, é capaz de dizer isso. Eu só imagino assim, como eu sempre digo aqui, eu só imagino que nós precisamos ser como Estevão ou Jesus. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Perdoa, porque não sabem o que faz. Porque senão nós não vamos viver, queridos. Nós precisamos estar blindados com qualquer fala dura, com qualquer julgamento impiedoso, com qualquer comentário impiedoso, porque senão nós não vamos viver. A ferida da rejeição, como eu disse, o que essa moça sentiu? Completamente rejeitada. Completamente rejeitada. Se ela recebeu isso, colocou no seu coração, gerou uma ferida tremenda que precisa ser trabalhada, precisa ser curada, porque a rejeição vem sempre de palavras duras, palavras impiedosas, comentários desnecessários. Quantos comentários desnecessários? Poxa, Jesus, esse vestido está horroroso em ti. Tem outros mais bonitos. Precisa isso. Mas o dela não está, está lindo, viu? Eu só estou citando um exemplo. Precisa isso. Essa roupa não ficou bem para ti. Precisa isso. A pessoa que usou é que precisa gostar. Cuidado com os comentários desnecessários. Porque tem pessoas, cada um tem a sua sensibilidade. Cada pessoa é única.
Muitas vezes, como eu, porque Deus trata, pode ser que não liga, mas pode ser que outra vai gerar ferida. Ô, gente, como você está gorda. Ô, gente, como você está magra. Esqueço de entrando para fazer um ambulatório no interior, e eu estava muito gordinha, mas muito mesmo. Aí fui entrando e tinha um monte de gente ali me esperando. E eles fazem festa quando eu chego, porque, olha, estão esperando, né? Aí teve uma lá que gritou, benza a Deus como ela está linda, gordinha toda. Né? Isso aí, para mim. Mas se fosse para um outro que está lutando para perder peso, na maior dificuldade da vida, então a gente tem que ver o que fala. Pai, perdoa, porque não sabe o que diz. Palavras duras, né? Comentários desnecessários, comentários depreciativos, bullying, desvalor, gracejos. A gente precisa saber com quem brinca, gente. Não é todo mundo que topa a nossa brincadeira. Eu falei sem maldade. Mas calma. Eu posso falar muito bem com a Kênia, porque eu já conheço, já sei o estilo dela. Mas eu vou falar com ela ali, que eu nem vi, nem conheço, não tenho intimidade com ela. Eu tenho que me vigiar. Eu preciso me vigiar, para que eu não provoque ferida em ninguém. Então, muitas vezes, uns gracejos, umas brincadeiras sem graça. Né? Outra ferida é a traição. Como é ruim ser traído. Traído por seu esposo, ou por sua esposa, ou por um amigo, ou por um familiar. Nos leva a ter uma autodepreciação. Porque muitas vezes a gente cria expectativas. Eu amo o pastor Antônio. Eu amo os pastores daqui. Eu amo a SAF, eu amo as mulheres. Mas eu preciso estar preparada para qualquer dia que eles me decepcionarem, eu reconhecer que eles são homens, ou são mulheres, são seres humanos. Eu preciso ter essa maturidade. Ninguém é Deus, ninguém é perfeito como o Senhor. Então nós precisamos ter essa maturidade. Eu não preciso ter as minhas expectativas frustradas. Eu não sei lidar com a frustração. Eu preciso ter cuidado. Muitas vezes, situações vivenciadas nos prendem ao passado. Nós não podemos viver o passado. Nós temos que viver o presente. Eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança e não aquilo que gera dor em meu ser. Consegue entender? Então a Bíblia nos ensina. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não preciso viver o passado. O passado não vai ditar a minha vida hoje. Quem vai ditar a minha vida hoje é Jesus. O passado ficou para trás. Não quero viver na experiência e nem nas dores do passado. Não quero me prender. Porque se eu estiver presa a qualquer ferida do passado, essa vai me impedir de avançar. E o que o mais Senhor deseja é que a gente avance. Nunca retroceda, mas sempre o avançar.
E é para lá que nós vamos. Então não podemos. Essas feridas causam impacto nas nossas vidas. Causam impacto nas nossas decisões. Nós ficamos, muitas vezes, pessoas indecisas, inconstantes. Começa uma coisa, não termina, indecisa, não sabe tomar uma decisão. Isso muitas vezes nos atrapalha. E essas feridas afetam o relacionamento. O meu comigo mesmo, com outros irmãos e com Deus. Imagine a extensão, o estrago que uma ferida faz. Então, ela afeta os nossos relacionamentos. E essas pessoas que são feridas, vivem reproduzindo as suas enfermidades. No lar, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar que vá. Porque ela vive em função das suas feridas. Somos muitas vezes atingidos por marcas. Marcas deixadas por pessoas. Mas a Bíblia nos ensina de uma marca que precisamos ter. Precisamos ter essas marcas deixadas por outras pessoas, não. Precisamos ter a marca de Cristo. Essa sim é que nos liberta, é que nos sela, é que produz em nós uma alegria. Não importa as circunstâncias, não, não, não. Eu vivo o seu amor, seu amor. Somos muitas vezes nutrindo esses traumas de forma crônica. Quando eu tenho uma ferida que não foi tratada e que eu não soube lidar com essa ferida, que ela pode ser uma ferida desde a infância. Muitas vezes trazemos marcas desde a infância. Lembra que tudo foi registrado na nossa mente. A nossa mente tem o poder de registrar todas essas emoções, sensações. Então, quando muitas vezes somos marcados desde a infância, são feridas que a gente chama feridas crônicas, quando não tratadas. E aí a nutrição disso é que vai resultar em doenças psíquicas. Muitas vezes uma ansiedade, muitas vezes uma depressão, muitas vezes uma dependência química. Quantas pessoas feridas que estão recorrendo a álcool, a drogas, se refugiando em tantas coisas ruins, muitas vezes feridas, sem procurar realmente a cura, a dependência química, e muitas vezes feridas nos leva a perder o sentido da vida. Isso é duro. Não tenho mais alegria de viver. Acabaram comigo, me destruíram, me feriram. Nunca mais vou ser a mesma. Quantas palavras ruins que nós temos a nosso respeito. Daí, queridos, eu não vim trazer simplesmente a questão de mostrar para vocês, qualquer que seja a ferida que nos atinge, o que causa essas feridas, mas também vim trazer para vocês como se cura. Qual a importância de sermos curados de qualquer ferida
emocional. Somos todos devedores e imperfeitos. Somos todos devedores e imperfeitos. Ferimos e somos feridos. Por isso, todos nós carecemos do tratamento do Senhor. Como se dar esse tratamento? Primeira coisa é você fazer uma autoanálise da sua vida, do seu interior, do seu coração, e veja se existe algo dentro de você que está produzindo dor, que está gerando dor. Você pode ser uma cristã ativa, presidente da SAF, do louvor, qualquer um, mas qualquer um pode ser afetado por alguma ferida. Então, fazendo uma autoanálise nossa, Senhor, o que existe dentro do meu coração que está provocando dor em mim, que está impedindo eu de avançar? Não só profissionalmente, ou no seu lar, com responsabilidades, as suas responsabilidades externas, mas também dentro do reino de Deus. O que te impede de avançar no reino de Deus? O que te impede? Então eu preciso fazer uma autoanálise. Eu preciso conversar com Deus. Deus, traz a memória. Traz a memória. Aquilo que realmente tem impedido de avançar no teu reino. Então eu preciso fazer uma autoanálise. E ser bastante humilde para dizer, existe algo. Então eu preciso ser tratado. Quando você chega aos pés da cruz e diz para o Senhor, aí sim o Senhor vai liberar cura. É preciso perdoar quem nos ofendeu. Porque, queridos, sem perdão não há liberação da graça do Senhor. Eu preciso entender que eu preciso perdoar o outro. Essa ferida que o outro provocou em mim, eu estou escravizado, eu estou ligado a essa pessoa. Enquanto eu não libero o perdão, não liberta a minha escravidão. Não é o outro não, eu não perdoo de jeito nenhum, como se estivesse fazendo mal para o outro. E não é, você está fazendo mal a si mesmo. Então perdoa, perdoa, porque nós não somos juízes. Toda é entregue no alto. Então é necessário perdoar, é necessário se derramar aos pés do Senhor. Não adianta procurar psiquiatra. Só para os estragos maiores. Quando já ocasionou todas aquelas outras doenças, aí você vai procurar. Mas precisa te libertar. É preciso que aconteça uma metanoia, uma mudança de mente em nós. Trazer a mente de Cristo para nós. É isso que é o resultado. Eu disse para vocês, além dessa transformação, porque o resultado de uma nova vida com Cristo é a mudança do nosso comportamento. Nosso comportamento tem que mudar. O nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso viver. Porque senão seremos iguais ao mundo lá fora. O mundo não pode ditar as nossas normas. Quem tem que ditar e falar o que você é Jesus. Quais os pensamentos que precisam ocupar minha mente? A Bíblia diz que nós precisamos pensar nas coisas do alto. Do alto. Porque tudo que vem do alto é a nosso favor. Tudo que vem do mundo é contra nós.
Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. E nós não vamos andar como o mundo anda. Precisamos nos libertar de tudo isso, da escravidão da nossa alma, de ser realmente libertas por Jesus. O que mais o Senhor quer é nos libertar completamente, nos curar completamente. Davi teve muitos momentos de solidão, de rejeição. E aí, deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu ver o que eu trouxe sobre Davi. Passou por momentos de tristeza, rejeição, mas tinha algo em Davi que serve para nós. Todos os momentos dele, de lutas, de rejeição, de dor, ele recorria ao Senhor. Salmo 34, 18 diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de coração. Salmo 147, 3 diz: é Ele quem cura os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Nós temos aqui a solução para qualquer um de nós. Não negue suas feridas. Não use desse mecanismo de defesa, porque vai gerar doenças. Então, entregue completamente ao Senhor as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas feridas. Deixar os nossos antigos e perturbadores pensamentos. Quantas pessoas, ao deitar, vem aqueles pensamentos que perturbam a sua alma e que são antigos, que já não devem mais fazer parte das nossas vidas, mas ainda faz. Por favor, liberte-se deles com Jesus Cristo. Para encerrar, nós precisamos entender que não podemos desperdiçar os nossos dias e anos alimentando da nossa própria doença e dores, somente para concluir no final que as nossas vidas poderiam ser bem melhores, bem mais produtivas e com muito maior alegria no reino de Deus. Deus abençoe.